Se tem algo que pode mudar completamente a sua vida nesse ano, é um bom livro. Mas com tanta opção por aí, como é que a gente sabe quais os livros realmente valem a pena ler? E é por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 livros que impactaram, que mudaram a minha mentalidade, mudaram a minha criatividade, que mudaram a minha produtividade, que realmente mudaram a minha vida, e também vou dizer deles qual que realmente mudou a minha vida por completo. Meu nome é João Dantas e eu sou aspirante a criador de conteúdo. Eu criei esse canal para mostrar minha jornada empreendendo, para mostrar os meus desafios, para compartilhar os meus pensamentos e, sobretudo, também para que eu possa desenvolver melhor todos os conteúdos que eu achei relevantes nas leituras que eu venho fazendo. E se você quer acompanhar comigo essa minha jornada, já segue o meu canal, também curte esse vídeo. Hoje está um dia chuvoso e nada melhor do que uma rede, um bom café e um bom livro para a gente curtir um dia de preguiça. E aí, pensando nisso, eu lembro que eu nunca fui uma pessoa muito leitora, minha mãe sempre leu muito, sempre me incentivou, mas eu nunca gostei de ler, eu sempre achei chato ler, até que eu comecei a encontrar na leitura uma forma realmente de mudar, impactar a minha vida. Eu estava me sentindo estagnado e eu decidi que eu queria mudar, que eu queria estudar, que eu queria agregar conteúdo relevante na minha vida, e eu escolhi os livros como um caminho que eu julguei na época o caminho mais barato, o caminho mais eficiente e o caminho mais eficaz também. Então eu acredito que eu tenha começado a ler ali no final de 2019, início de 2020, eu comecei a de fato ler os primeiros livros. Obviamente eu já tinha lido antes, mas não com frequência, não com rotina. E a partir disso foram vários altos e baixos até eu me considerar um leitor. E aí, como hoje está um dia chuvoso, e nada melhor do que um bom café e um bom livro num dia chuvoso, eu vou começar falando desse livro aqui, ó. Vou começar com a Escola dos Deuses, porque realmente eu tenho até uma foto, eu vou colocar aí, de um dia que eu estava lendo esse livro em 2020, em junho de 2020, eu estava na varanda aqui atrás de uma rede. E eu vou começar por ele porque ele de fato foi de longe o livro que até hoje na minha vida mais me impactou. Eu já li muitos livros, não muitos, né? Mas eu já li alguns livros que de repente me impactaram até mais do que esses aqui. Mas eu não que, mas eu escolhi cada um desses aqui por um propósito diferente que eu vou falar. E A Escola dos Deuses, ele foi um livro que realmente, eu acho que foi o livro que eu li até hoje que mais mudou a minha vida no contexto geral, tá? Ele é um livro mais filosófico, então ele tem uma capacidade de, se você conseguir permanecer na leitura, eu não considero uma leitura fácil, também não é uma leitura técnica, não é uma leitura complexa, não é uma leitura que você não consiga entender. Mas ele não é um livro para se ler rápido, ele não é um livro para se ler a qualquer momento, mas ele é um livro que requer realmente uma posição confortável, num local calmo, num local tranquilo, porque ele é um livro de muito confronto. Eu lembro que eu vinha passando por muita coisa, mentalmente, no momento que eu resolvi ler esse livro. E esse livro foi curioso porque alguns anos antes, ele foi uma indicação da minha mãe. Teve um momento que eu acabei um relacionamento, eu ainda era bem novo, acho que eu tinha 16 anos, não sei quantos anos eu tinha, mas eu estava muito triste na época. Ela pediu para que eu lesse esse livro e eu simplesmente não consegui. Eu lembro que eu dei o feedback para ela de que, mãe, esse livro não é para mim não, ele é muito complicado, ele é muito complexo de ler, não consigo entender absolutamente nada. E eu lembro que eu li as primeiras páginas e nada fazia sentido. Então eu deixei para lá. E aí quando foi em 2020, a gente já estava vivenciando aí a pandemia, eu resolvi, por algum motivo que eu não me recordo qual, eu vi esse livro na estante e resolvi ler. E esse livro, ele me pegou demais, ele foi muito forte, ele me confrontou muito. Eu demorei muito para ler esse livro, porque eu simplesmente não conseguia avançar. Às vezes eu estava fluindo ali na leitura e aí vinha um parágrafo e vinha uma reflexão que eu simplesmente tinha que parar e eu ficava refletindo sobre aquilo. E sobre o que é que esse livro fala? Esse livro fala sobre a jornada do escritor, de Stefano. Ele é uma ficção, esse livro é uma ficção, ele é uma história, ele é um storytelling, mas que no decorrer do livro a gente não sabe se de fato ele viveu isso que ele conta aqui ou se ele inventou. O fato é que mostra a trajetória dele como, ou melhor, mostra a trajetória de um personagem que eu não sei exatamente se era a história da vida dele,
mas que é um executivo de alto escalão, que ganha uma grana muito alta e tal, mas que está infeliz, que tem um relacionamento, que não tem um relacionamento com sua esposa feliz, que veio teve uma perda, a esposa que ele sempre amou faleceu, e ele tem muitos conflitos ali no trabalho, ele tem muitos conflitos na vida, e ele encontra com um que ele chamou de Dreamer, que vai ser o líder dele, um guia espiritual, que começa a direcionar e a falar o que é que ele tem que fazer, e a trazer ensinamentos para a vida dele, e a confrontar ele, e a trazer e a abordar pontos antigos na história dele, pontos do futuro, que ele ainda vai viver, que ele precisa corrigir, consertar para que ele possa ser feliz, né? Para que ele possa alcançar os objetivos dele. E, cara, eu me identifiquei demais, assim. Eu me identifiquei demais. Eu lembro que quando esse livro terminou, eu fiquei triste. Eu fiquei triste porque parecia que eu estava terminando ali uma jornada e parecia que eu estava perdendo o meu guia espiritual. Eu lembro que eu falei que eu precisaria ler esse livro outras vezes na minha vida. E eu acho que, inclusive, está chegando o momento. Aqui, ó, isso aqui tudo foi marcação que eu fiz em 2020. Tudo foi marcação. E nem todas as marcações que eu fiz aqui nesse livro estão com os post-its, porque eu grifo muito os meus livros. Aqui não vai dar para você ver, mas eu faço muitos grifos. E depois que eu terminei, foi tão impactante que eu sabia que eu iria querer voltar aqui depois, então eu saí marcando com os post-its aonde tinham as reflexões que mais faziam sentido para mim. Na prática, sobre o que é que esse livro transmite. Esse livro transmite resiliência. Esse livro traz uma mensagem muito forte que acabou se tornando um mantra na minha vida, assim, de autorresponsabilidade, que é: quando você muda, tudo muda ao seu redor. Ele traz uma perspectiva de que não existe nada que esteja no externo. Você cria a sua vida, você cria o seu universo. Eventos e estados têm o mesmo significado. Ou seja, aquilo que acontece, um evento que acontece na sua vida, na verdade ele está acontecendo antes, dentro de você, através de um estado que você está sentindo. Então, o que você sente aqui se transforma e se materializa em algum evento externo. E não é o evento externo que faz você sentir, é o que você sente que cria o seu evento externo. E ele tem muitas... Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui legal. Essa daqui me pegou muito. Inclusive, eu quis tatuar e nunca tatuei. Eu ainda quero tatuar essa frase: sonho mais tempo igual à realidade. Ele traz aqui. E aí ele fala muito sobre a questão do sonho. Mas eu achei um aqui que eu até botei. Eu grifei, né? E aí eu botei fantástico aqui em cima. Ela diz assim: se um homem muda sua atitude em relação àquilo que lhe acontece, no decorrer do tempo, isso modificará a própria natureza dos eventos que encontra. Nosso ser cria nossa vida. Completou, aproximando-se de modo imperceptível. Lembrando que é uma narrativa. Então é o personagem narrando a vida dele e os encontros que ele tem com o Dreamer, né, que é o guia espiritual dele. E aí, realmente, esse cara ele tem uma capacidade de escrita e de storytelling muito forte. E, pelo menos para mim, assim, eu já indiquei esse livro para algumas outras pessoas, eu tive o mesmo feedback. Acabam que sempre quem consegue ler esse livro enxerga esse livro como como um guia espiritual, ou não como um guia espiritual, mas como um guia ali, como um guia de presença de vida, sabe? E eu acho que é esse o poder que esse livro tem. Esse livro é muito poderoso. E o engraçado que eu falei para vocês, que eu já tinha tentado ler esse livro uma vez e não tinha conseguido. E aí, de repente, quando eu fui ler em 2020, cada palavra, cada frase, cada página que eu fazia na leitura, ela simplesmente fazia muito sentido, né? E aí, quando eu cheguei no final do livro, uma das últimas páginas, eu lembro que ele falava assim: esse livro não é para todo mundo, não é todo mundo que vai conseguir chegar aqui. Para você ler esse livro, você tem que estar preparado. Se você realmente está buscando alguma coisa que você ainda não sabe o que é na tua vida, eu super indico esse livro aqui. Ele tem muito potencial, cara. Ele mexeu muito comigo, de longe. O melhor livro que eu já li até hoje na minha vida. A Escola dos Deuses. O outro livro que eu quero falar para vocês é esse livro aqui. O livro Garra, de Angelina... Eu não sei falar o sobrenome dela, tá? Eu me identifiquei muito com ele porque na minha jornada empreendedora, eu já tenho alguns anos, e ela não foi aquela jornada que a gente abre uma empresa e fica rico, sabe, rápido. Ela sempre teve e continua tendo muitos percalços, muitos desafios. E eu sempre me cheguei como um cara com muita garra. E uma vez, eu lembro que numa mesa de um bar, eu estava conversando com uns amigos meus e tal,
E um amigo meu falou que tinha certeza que um dia eu ia ficar rico, porque eu tinha muita garra, porque eu não desistia. Sendo que aquilo naquele momento me soou não como um elogio. Não sei, não me soou como um elogio, me soou como tipo assim, você só vai dar certo porque você nunca desiste, mas não porque você é bom. Isso me pegou, assim, de verdade. E aí nesse livro ela fala muito sobre isso. Ele traz uma perspectiva de que existe um preconceito velado contra o esforço. Eu nunca tinha visto falar nisso, também nunca tinha pensado nisso. Aí ela coloca aqui, ó, eu resumi aqui, diversas pesquisas mostram que os americanos têm 2 vezes mais probabilidade de optar pelo esforço quando questionados qual é o mais importante, talento ou esforço, ou seja, as pesquisas mostram que se você chegar para as pessoas e perguntar o que é que ela valoriza mais, se é o talento ou o esforço, elas vão responder que valorizam mais o esforço. E é por isso que o preconceito ele é velado, porque as pessoas não se dão conta de que elas têm um preconceito contra o esforço. Pelo contrário, elas acham que elas valorizam o esforço, mas existe esse preconceito contra o esforço. E aí ela fala de uma psicóloga chamada Tia Young, que fez uma pesquisa para mostrar como as pessoas têm esse preconceito velado contra o esforço. Então, a pesquisadora Xia Yang, ela escolheu especialistas em piano, colocou eles dentro de um teatro e perguntou para eles o que é que eles valorizavam mais na construção de um profissional, de uma pianista ou de um pianista, se era o talento ou a diligência ali, o esforço em se manter treinando e tal. E eles responderam que eles valorizavam muito mais o esforço do que o talento na construção de um pianista. E aí ela foi fazer o teste. Ela colocou esses mesmos especialistas no teatro. Xia apresenta aos especialistas as biografias de 2 pianistas, cujos currículos são idênticos. Eles então ouvem um breve trecho de cada um, sem saberem que na verdade se trata do mesmo pianista tocando partes diferentes da mesma peça. Um deles é apresentado como dotado de talento natural, com demonstrações precoces de dom inato. E quando o segundo pianista, que na verdade era o mesmo, antes de ele se apresentar, ela apresentou ele, né, aos especialistas como esforçado, conhecido pela motivação e perseverança. E os especialistas consideraram mais provável que o pianista talentoso fosse bem sucedido e fizesse carreira. Ou seja, o objetivo dos especialistas ali era dizer, só ouvindo, eles não estavam vendo quem estava tocando por trás, só escutando a melodia que eles estavam que o pianista estava tocando, qual dos dois tinha mais potencial na carreira a longo prazo, qual dos dois tinha mais chance de ter sucesso. E aí a biografia deles era exatamente igual, ou seja, o currículo deles era exatamente igual, só que era o mesmo pianista. E aí eles tocam e no final ela pergunta aos especialistas, de acordo com o que eles escutaram da melodia, qual dos dois tinha mais potencial a longo prazo, qual dos dois tinha mais chance de ter sucesso. E foi unanimidade que eles escolheram, abre aspas, coincidentemente, o pianista talentoso e bem-sucedido. E assim, eu identifiquei esse preconceito velado em mim também, nas contratações que eu fazia, nas pessoas que eu buscava para trabalhar comigo. Então, assim, muito bom, tem muitos ensinamentos aqui. É um livro que realmente traz um contexto motivacional muito forte, me ajudou muito. Inclusive, eu pretendo, agora que eu localizei esse resumo, que eu nem lembrava que eu tinha começado, eu pretendo finalizar ele, porque ó, eu tenho muitos grifos aqui nesse livro e eu tenho certeza que eu estou precisando de muito do conteúdo aqui que foi ministrado para mim no momento que eu li. O terceiro livro que eu vou trazer, eu vou pegar logo aqui, Nação Dopamina, que está aqui em cima. Eu terminei de ler esse livro mês passado, agora em março de 2025. Nação Dopamina. E aí eu fiquei muito afim de ler esse livro, porque hoje em dia está muito em alta. Dopamina, jejum de dopamina. E a autora, a doutora Ana, ela traz uma perspectiva muito legal sobre dopamina. Ela explica muito da balança prazer e sofrimento, que é uma sensação que ela é produzida e provocada no mesmo local do nosso cérebro. Então, prazer e sofrimento é como se fosse a mesma coisa, mas experienciado de forma diferente. Ela explica como é que o nosso organismo, como é que o nosso cérebro entende o prazer, como é que o nosso cérebro entende o sofrimento, e por que um é o oposto do outro, mas um gera o outro também. O porquê o prazer pode gerar sofrimento e porque o sofrimento pode gerar prazer. Como a gente pode agregar isso nas nossas vidas para que a gente tenha uma vida mais feliz, mais prazerosa. Ela também fala muito sobre dopamina barata,
tudo aquilo que na nossa vida tem gerado dopamina barata e o quanto isso afeta negativamente a nossa vida, o quanto isso traz sofrimento, os vícios, a utilização do celular, ou seja, tudo aquilo que nos traz prazer de forma muito fácil, muito rápida, muito imediatista, ela caracteriza como dopamina barata. Os malefícios que isso traz e o como a gente pode se reposicionar diante de um universo que tem abundância demais, em que tudo que a gente olha tem que gerar prazer de alguma forma, para que a gente não se acostume com algo que é maléfico, com algo que não nos traz benefício. A tecnologia ela avança muito rápido, todos os dias, ainda mais com a inteligência artificial, a tecnologia ela se desenvolve extraordinariamente. O nosso cérebro não. A gente continua com a máquina de alguns milênios atrás. Há algumas centenas de anos atrás, a escassez de geração de prazer era muito menor. A gente não tinha celular, a gente não tinha televisão, a gente não tinha filmes, a gente não tinha livros. Então, nosso cérebro ele foi por muitos e muitos anos programado para viver naquele estilo de vida. Então, hoje a gente vem para um universo que tem muita abundância, muita necessidade de velocidade, de agilidade, de coisas imediatistas. Ela fala muito sobre isso, sobre como a gente pode lidar com isso, sobre como o jejum de dopamina pode ajudar também a gente a se sentir mais feliz, sobre o quanto cada vez que a gente busca mais prazer, mais rápido e mais imediato, o quanto mais isso pode gerar o efeito contrário. Então também muito bom, fiz várias anotações e tenho muitas coisas pensadas de conteúdo para produzir através desse livro. O próximo livro que eu quero falar para vocês é um livro chamado Por que Dormimos. Eu não trouxe ele porque eu li ele no Kindle, e eu não li ele no Kindle, agora que eu lembrei, eu li ele pelo meu celular. Então nem no Kindle tá, eu fiz inúmeras anotações e assim, foi uma descoberta gigante. Eu vinha dormindo muito pouco naquele momento. Eu vi alguma indicação daquele livro, eu resolvi comprar. E, cara, a quantidade de conhecimento que eu adquiri na leitura daquele livro, ela foi surreal. Muita informação útil para o nosso dia a dia, para que a gente possa mudar alguns hábitos com relação ao sono, que mudou completamente a minha perspectiva do que eu acredito de saúde voltada ao sono. Muita coisa que eu não conhecia, muita coisa que eu já tinha ouvido falar e ele explicou de uma forma muito clara, muito precisa. Acho que é essencial para todo mundo, porque todo mundo dorme, todo mundo precisa dormir. Ele é um neurocientista, especialista em sono, especializado em sono, montou um laboratório, passou a vida dele estudando sobre sonhos. Eu esqueci o nome do autor agora, mas o nome do livro é Por que Dormimos. Eu também botei a foto da capa do livro aí no vídeo, já que eu não tenho o livro físico. E o que é que coisas interessantes que eu lembro que eu vi naquele livro? Ele fala sobre os ciclos do sono, mas ele fala também, sobretudo, a relação dos ciclos do sono com os horários da noite. Não necessariamente com os horários que você vai dormir. Ou seja, quando ele traz essa perspectiva, ele traz também uma perspectiva da importância de você ter um sono regulado nos horários corretos. Por quê? Porque por mais que você durma às 8 horas, se não for de acordo com os horários corretos que deveria ser, você não vai ter o máximo de proveito ali dos ciclos do sono da forma como que deveria. Os ciclos do sono têm correlações diretas com os horários também, não só com a quantidade de sono dormida. Outra coisa que ele fala no livro também é como as drogas e a bebida elas agem no nosso cérebro, como os remédios que a gente costuma utilizar para dormir, eles funcionam, como aquele remédio apaga você, mas ele inativa várias funções que o cérebro deveria fazer enquanto dorme, que seriam funções, a grosso modo, de limpeza cerebral. A gente também dá várias instruções de como você pode melhorar o seu sono, de como você pode entender como é que funciona o seu ciclo de sono, as horas de que horas seria o ideal você dormir, de que horas não seria o ideal você dormir, de acordo com a fase da tua vida, de acordo com a tua idade, porque isso também muda. Eu lembro que ele faz uma conexão do ganho de peso com a falta de sono e o como um está correlacionado com o outro, como isso interfere na dieta, na saúde. Ele fala muito sobre a ação da cafeína, como pode ser uma aliada, mas também como pode ser uma má influência em determinadas perspectivas, como ela age no seu corpo, e eu achei fantástico a forma como que ele explica. Eu não vou saber explicar aqui, mas basicamente ele citou o efeito da cafeína. Cara, o que eu achei fantástico nesse livro é a simplicidade que ele conseguiu trazer coisas tão científicas e tão profundas, de qualquer nível de entendimento. Qualquer pessoa que lê esse livro vai conseguir entender, da primeira à última página, por mais profundo que tenha sido o conhecimento que ele trouxe ali, por mais científico que tenha sido o conhecimento que ele trouxe ali, porque o autor ele teve uma capacidade fantástica
de falar para pessoas completamente leigas assuntos muito difíceis e extraordinários. Então, eu acho que é um must-have. Você precisa ler esse livro para que você se torne alguém mais saudável a longo prazo. E esse é um livro que eu acredito que quanto antes você ler, melhor e mais ele vai impactar a sua vida, porque realmente fez muito sentido. É um livro que eu também pretendo resumir, porque eu acho que é algo que eu tenho que estar tendo contato ali com certa periodicidade, porque a gente esquece dos aprendizados. O último livro que eu quero trazer, e eu não vou me alongar muito, é Hitmakers. Esse foi talvez o melhor livro que eu já tenha lido sobre business. Não necessariamente sobre business, sobre administração. Ele não é um livro sobre administração. Ele é um livro sobre comportamento humano, sobre pessoas e sobre o porquê as pessoas gostam do que o que gostam. Sobretudo para quem desenvolve produtos, para quem precisa adequar ideias ao público, para quem precisa entender o porquê as coisas dão certo ou porquê elas não dão certo. Para produtores de conteúdo, esse livro ele é fantástico. Para músicos, para criadores, para qualquer pessoa que de alguma forma crie ou participe de algum processo criativo que seja elaborado, pensado para outras pessoas. Primeiro, ele introduz o conceito de familiaridade. O ser humano ele gosta de tudo aquilo que é familiar. Por mais que a gente goste, por mais que a gente deseje, por mais que a gente queira, por mais que a gente anseie tudo aquilo que é novo, ele explica que no fundo, para que a gente goste de algo, ele precisa ter algum elemento familiar ali. E qual é o segredo disso? O segredo é que a gente crie algo novo, o suficiente, no máximo, que assim, ainda assim tenha um pouco de familiaridade. Para que as pessoas, vão supor, na música, é muito comum que a gente goste de uma música e a gente fique com aquela sensação de parece que eu conheço essa música de algum canto, mas eu não consigo saber de onde é. É diferente o suficiente para eu gostar, mas ainda assim aceitável. O ainda assim aceitável é um pouquinho de familiaridade que precisa ter. Então, ele explica muito essa questão da familiaridade, como é que a familiaridade age, por que as pessoas gostam de tudo aquilo que é familiar, mas ao mesmo tempo, por que as pessoas gostam de coisas novas. Como você criar um produto novo que ainda é familiar. E aí ele percorre na criação de filmes, ele cita vários exemplos de cases de sucesso nos filmes. Normalmente a forma como que um filme deriva da junção de outros dois ou três, mudando o contexto. Ele fala isso no universo da música, ele fala isso no universo das startups, vários cases ele traz para mim. Os cases que ele cita são fantásticos, assim, eu lembro que eu fiquei, primeira vez que eu li esse livro, eu fiquei eufórico. Eu lembro que tinha momentos que eu estava lendo em pé, e, caramba, isso é muito verdade, eu preciso aplicar isso na minha empresa, preciso aplicar isso na minha vida, isso faz muito sentido. E basicamente é sobre isso que esse livro fala, como nascem as tendências. Se você é criador de conteúdo, se você é criador de alguma coisa, se você é curioso, entusiasta do comportamento humano, gosta de entender por que as coisas dão certo, cara, esse livro aqui, ele é para você. Então, resumindo, é isso. Esses são os livros que eu quis trazer para vocês. Certamente, muitos dos meus próximos conteúdos estarão permeando os assuntos que estão rolando dentro dessas páginas aqui que estão nessa mesa. Se você gostou desse vídeo, não esquece, por favor, de deixar sua curtida para que eu saiba quais os conteúdos estão sendo mais relevantes para você. E se você puder deixar um comentário falando de onde você veio, qual foi o livro que você mais gostou, se você já leu algum desses livros, vai ser um prazer poder conversar com você e te conhecer um pouco melhor. Um ótimo dia e um excelente final de semana.